Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre o mês do voluntariado no país. O Brasil conta com 57 milhões de pessoas que exercem trabalho voluntário. Pouca gente sabe, mas existe uma lei federal que regulamenta a atividade no país. Apesar da pandemia, o engajamento continua, até mesmo com participações remotas. Como agosto é o mês do voluntariado no Brasil, o tema ganha destaque no Diálogo Jovem Pan. Bom, e hoje a nossa convidada é a consultora em voluntariado, Silvia Nakashi, que inclusive já coordenou pesquisas que falam sobre esse tema tão importante. Senhora Silvia, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan para falar sobre voluntariado. Aliás, estamos no mês de agosto, em que nós temos o Dia Nacional do Voluntariado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É uma celebração bastante importante, Tiago, porque foi um decreto, né, em 28 de agosto de 1985, e uma época ainda que não havia nenhuma legislação, nada, né, de reconhecimento sobre o voluntariado no nosso país. Então, foi uma forma de chancelar a importância do voluntariado. Para mim, essa data tem, inclusive, um significado bem importante, porque ela fala para os voluntários, reconhece os voluntários, quem pratica a ação, mas ela também reconhece quem divulga, quem promove, como, por exemplo, a mídia hoje, né, falando de voluntariado, quem gerencia os programas. Então, é uma data bastante importante no nosso país, né? Claro, e para a gente ter uma ideia, como que é o voluntariado no Brasil hoje? A gente sabe que a pandemia deve ter afetado um pouco todo esse processo, como qualquer outro processo, não só no Brasil, mas também em outros países, mas a senhora já contratou, inclusive, pesquisas via IDES. Nós, inclusive, já entrevistamos a responsável pelo IDES aqui, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que foi uma pesquisa elaborada junto com o Datafolha. Qual é o raio-x hoje do trabalho voluntário aqui no Brasil? Então, a pesquisa nos trouxe muitos bons resultados, foi até um presente, e a pesquisa, ela vem também como uma forma de reconhecimento do trabalho voluntário para o nosso país. Ela faz parte de um ciclo histórico, né, a terceira edição de pesquisa. Ela aconteceu em 2001, quando o Brasil e o mundo celebraram o Ano Internacional do Voluntário. Depois ela se repetiu em 2011, quando também, convocados pelas Nações Unidas, nós celebramos a década do voluntariado, e aí trouxemos para nós esse desafio de tentar fazer esse retrato, e deu muito certo, graças ao apoio de várias empresas que acreditaram no processo e nos apoiaram, e a gente realizou essa terceira edição. E a gente vê um grande movimento de crescimento do voluntariado no nosso Brasil. A pandemia mobilizou 47% a mais de pessoas para as práticas solidárias, sejam elas doações de recursos materiais, financeiros, e também um crescimento para o voluntariado. E o que a gente percebeu na pesquisa, né, é uma grande mobilização pela solidariedade. Se em outros momentos outras causas se destacavam, como a cidadania, retribuir alguma coisa que recebeu, a solidariedade foi a grande motivação que levou os brasileiros para o voluntariado em 2021. 74% das pessoas pesquisadas vieram para o voluntariado pela solidariedade, né? Eu acho que também é um retrato dessa grande desigualdade, desse momento em que a gente está, né, escancarado aos nossos olhos a vulnerabilidade e as demandas, né, de um impacto que vem da pandemia e também de outras questões, né? Claro.
Claro. Agora... Senhora Silvia, em relação ao próprio voluntariado, continuamos nesse raciocínio, claro, né? Mas para que a gente tenha uma ideia, hoje existe um setor preponderante do voluntariado, áreas que tem mais trabalho voluntário ou não? Os voluntários estão espalhados por aí, tem muita gente na área da saúde, muita gente na própria área da educação, da área do meio ambiente. Quais seriam os principais pontos em que a gente tem o trabalho voluntário hoje aqui no Brasil? Ela está em todas essas áreas, realmente, né? E o que aparece na pesquisa com relação aos públicos beneficiados pela primeira vez é a questão de apoio a famílias e também a pessoas em situação de rua. Então, a gente vê que uma pesquisa como essa, né, foi feita com a população adulta, com mais de 16 anos, em pontos de fluxo, né, uma pesquisa de opinião pública, a gente percebe o quanto esse público passou a chamar muita atenção e a receber, né, as práticas de voluntariado. Agora, ela está em todas as causas, né? Aparece, por exemplo, a questão da pessoa com deficiência, que eram números muito menores nas outras pesquisas, a questão animal também, que foi uma causa que também apareceu com certo destaque. Agora, o número que eu ainda não contei é quanto por cento da nossa população em 2021 pratica, né, está, né, porque a pesquisa ela caminhou no final de 2021, até porque a gente queria muito que ela fosse uma pesquisa de entrevistas mesmo em pontos de fluxo e que representasse o nosso país em diversas capitais e invadiu um pouco, né, o 2022, e a gente está falando de 57 milhões de brasileiros praticando voluntariado, né? A gente, se em 2001 a gente falava, né, de 8% da população, em 2011 a gente vem para 11% da população, a gente chega em 2021 com 34% da população praticando voluntariado, né? O que mostra um amadurecimento, uma consciência, né, sobre essa prática tão importante de um exercício até cívico, né? O voluntariado é uma ferramenta, uma prática que está ao alcance de qualquer pessoa, não existem contraindicações, né? E que nos permite fazer parte, né, dessa construção de uma sociedade que seja mais solidária, mais justa, mais inclusiva, com mais qualidade de vida, né? Hoje, aqui e agora, né? E para gerações futuras. Claro, estamos conversando com Silvia Nakashi, que é consultora de voluntariado. Senhora Silvia, no começo a senhora falou sobre legislação, ter uma legislação que discipline essa atividade, no caso aqui no Brasil. Quais são os principais pontos desta legislação? O que a legislação coloca e o que faz essa legislação ser importante para a relação, obviamente, entre o voluntário e a instituição que ele está trabalhando, o hospital, enfim, uma ONG? Por que é tão importante fazer essa disciplina, dar essa disciplina para esse setor? Então, eu comentei, né, que o decreto que reconheceu o Dia Nacional era de 85. Em 1998, o Brasil ganha uma lei, a Lei do Serviço Voluntário, que vem para reconhecer o trabalho de quem atuava nas organizações da sociedade civil e nos espaços públicos como voluntário, e também para formalizar essa parceria entre o indivíduo que é voluntário e, como eu falei, a organização, o espaço público onde ele atua. É uma lei muito simples, ela deixa muito claro que o vínculo que existe ali é um vínculo de voluntariado, não é um vínculo trabalhista, né? Então ela resume isso. Ela fala muito de um conceito que mundialmente é reconhecido para o voluntariado, que é o conceito da
espontaneidade, que foi uma decisão absolutamente espontânea de participar como voluntário, da não remuneração, que não existe remuneração, e aí ela traz uma exigência, que é a formalização desse vínculo por meio de um termo de adesão ao serviço voluntário, que vai ser assinado pelo voluntário e pela organização da sociedade civil ou espaço público, que é o que a lei determina onde o voluntariado pode acontecer. E aí, nesse termo de adesão, vai ser colocado as condições, como é o trabalho, quanto tempo ele vai doar, que atividades ele vai realizar, quais talentos e habilidades ele vai compartilhar, né? E se tem algum benefício que vai ser acordado entre eles, tais como um uniforme, um deslocamento, um material que ele precise para executar a ação. Então, a lei é de 18 de fevereiro de 1998, a Lei 9.608, que regulariza o trabalho voluntário no nosso país. A pesquisa trouxe um grande desconhecimento da lei do serviço voluntário, né? Apenas 43% dos voluntários tinha conhecimento da lei. Então, a gente tem um grande esforço ainda dessa formalização do trabalho voluntário no nosso país. Vem mais, eu brinco que, não, é sério, uma pesquisa, de um lado, reconhece quem pratica e, por outro lado, ela norteia, né? Ela traz caminhos onde a gente precisa de mais atenção para as práticas, né? No caso do voluntariado. Sim. Bom, a senhora fala que, claro, não há possibilidade de uma remuneração, tanto é que é um trabalho voluntário, não há um vínculo empregatício, mas a senhora pode apontar se existe algum tipo de acordo? Por exemplo, se eu faço um trabalho voluntário numa empresa, essa empresa, por exemplo, pode pagar um curso para mim? Pode me dar alguma coisa em troca? A senhora falou em uniforme. Claro que nos meios que a gente pode ter para trabalhar e fazer esse trabalho voluntário, essa atividade voluntária. Mas é possível haver uma troca, não financeira, mas uma troca de conhecimentos, uma troca de informações, por exemplo? Tem que deixar bem claro que na lei o voluntariado pode acontecer nas organizações da sociedade civil, entidades, como a gente chama, ONGs, né? Elas têm vários apelidos, mas o nome correto são organizações da sociedade civil ou espaços públicos, um hospital público, uma escola, né? Então, nesse termo de adesão, eu posso colocar alguns benefícios que eu vou oferecer, e isso é um acordo entre a organização e esse voluntário. Pode ser um curso, pode ser um uniforme, pode ser um deslocamento, pode ser uma alimentação, pode ser um material que ele necessite para executar a ação, né? Se é um artesanato, pode ser que ele precise daqueles materiais para produzir, né? Agora, você tocou num outro ponto bem interessante do voluntariado, que também aparece aqui na nossa pesquisa, que é quando a empresa, e aí a gente está falando de empresas mesmo, né? Empresas fomentam, estimulam, facilitam para que seus funcionários façam trabalho voluntário. E aí eles não vão atuar na empresa, vão atuar em organizações ou em espaços públicos, mas vão ser todos conduzidos, né? E mobilizados, engajados pela empresa para atuarem em programas que a gente chama programas de voluntariado empresariais ou programas de voluntariado corporativo. Estamos conversando com Silvia Nakashi, falando sobre voluntariado. Esse mês de agosto é o mês do voluntariado aqui no Brasil. Senhora Silvia, uma dúvida que nós temos, por exemplo, a pessoa que quer fazer um trabalho voluntário, ela pode atuar numa área que não tem nada a ver com a área dela?
Com certeza, eu acho que o grande presente que o voluntariado traz para as nossas vidas é a gente poder escolher qual talento e habilidade que a gente pode e quer oferecer, né? Somos ricos em talentos, na nossa vida profissional a gente usa parte deles, né? Então, você pode atuar naquilo que você faz profissionalmente, ou você pode escolher outro talento e habilidade que você tenha, ser organizado, ser um bom ouvinte, dominar um instrumento, um idioma e praticar isso na sua atividade voluntária. Então, o voluntariado permite eu tomar essas decisões minhas, pessoais e individuais. Quanto tempo eu quero oferecer, que certamente é o mais valioso dos recursos que a gente vai oferecer para alguém, né? E aí, qual talento e habilidade eu quero compartilhar, que atividade eu me vejo realizando, né? O mão na massa que eu quero estar praticando no voluntariado, né? E ainda, hoje, com a tecnologia, né, como nós estamos aqui hoje, né, o voluntariado pode ser feito de forma presencial ou remota, e ainda ele pode ser uma experiência pontual ou uma experiência mais estruturada, mais contínua. Então, são vários caminhos e decisões, e todos eles são extremamente importantes, e essa contribuição é certamente transformadora para a gente que doa e oferece, né, a atividade voluntária, e certamente para quem recebe também. Agora, em relação ainda ao trabalho voluntário, né? Existe nessa pesquisa um levantamento de quanto tempo que a pessoa já atua no trabalho voluntário? A senhora deu umas porcentagens importantes, né? Em relação a quantos brasileiros praticam esse tipo de trabalho. Quanto tempo que as pessoas ficam num determinado local, um determinado trabalho? As pessoas costumam procurar depois outros locais para exercer essa atividade? Tem pessoas que há muitos anos também já trabalham com isso. Qual que é o perfil do voluntário? O que a gente percebeu na pesquisa é um grande salto do número de horas doadas mensalmente. Então, a gente, se em 2011 as pessoas doavam 5 horas mensais, em 2021, 18 horas mensais, certamente a tecnologia, a facilidade, né? Hoje tem programas de voluntariado com mentorias feitas, né, à distância, tudo isso facilitou a doação dessas horas, mas talvez o número mais significativo, né, que mostra esse, como eu falei, esse avanço e essa maturidade do voluntariado no nosso país, seja a frequência, né, o quanto as pessoas passaram a ter isso na sua agenda. Sabe, você tem na tua agenda os seus amigos, o seu deslocamento, o seu trabalho, sua atividade esportiva, um hobby, né? E aí pensar que 22% das pessoas, 12% das pessoas têm o voluntariado com uma frequência definida. 12% daqueles voluntários têm o voluntariado na sua agenda, como todas essas outras agendas do seu dia a dia. E isso mostra, né, o quanto o voluntariado está entrando na vida das pessoas, né? Está sendo desmistificado que é complicado, que é difícil, né? E isso é um resultado bastante importante que a pesquisa trouxe. Uma outra dúvida, o setor produtivo incentiva o trabalho voluntário? Por exemplo, se eu trabalho numa determinada empresa, essa empresa também incentiva que eu, em algum momento, possa fazer um trabalho voluntário em relação a algum trabalho social que a própria empresa tem? Isso é comum? Então, também foi um bom resultado da pesquisa. 15% dos voluntários que a gente entrevistou se engajaram na prática do voluntariado por conta de programas de voluntariado corporativo. Hoje as empresas chamam para essas práticas, né, e facilitam, tem esses programas extremamente organizados, né, e
isso mostra o grande potencial de ser um engajador para a prática do voluntariado, da solidariedade, né, da cidadania, né, no seu espaço corporativo. Hoje o voluntariado está nas escolas, com as práticas de voluntariado educativo, é uma ferramenta que educa para valores, né, como a diversidade, os cuidados com o meio ambiente, né? Ela está no ambiente das universidades, inclusive reconhecido como uma atividade complementar e um peso no currículo desses jovens, né? Ela está no ambiente corporativo, no amadurecimento até dessa relação com a comunidade, com a questão da inclusão, com as questões hoje até da agenda ESG, né, que está aí também, ou as agendas dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, repito, né, a data do 28 de agosto reconhece todos esses ambientes que, de alguma forma, promovem e facilitam para que as pessoas pratiquem o voluntariado e reconheçam essas práticas, né, como super importantes, né, para essa sociedade que a gente quer melhor, né, em todos os sentidos. Senhora Silvia, e uma curiosidade, a senhora como consultora em voluntariado, quais empresas ou quais pessoas procuram a senhora? São empresas que querem implantar o trabalho voluntário ou pessoas que querem fazer simplesmente o trabalho voluntário? Como é que é o seu trabalho nesse campo? Eu coordenei, né, por 14 anos o Centro de Voluntariado da cidade de São Paulo, que era uma organização da sociedade civil que promovia o voluntariado na cidade, né? Mas hoje, né, como consultora, eu sou procurada em todos os aspectos, por pessoas que querem chegar em algum espaço e começar o seu trabalho voluntário e não sabe como, então a gente indica, né, ou plataformas, ou organizações que têm suas mídias sociais vagas para as pessoas atuarem como voluntários. Sou procurada por organizações da sociedade civil que querem receber voluntários, estão se organizando para isso, né? A gente falou de uma legislação, hoje em dia a gente gerencia os voluntários com atenção, com comunicação, com gestão, com clareza de direitos, deveres e etc., né? Em ambientes que sejam seguros e tudo. E, por outro lado, por empresas ou universidades ou escolas que querem fomentar ali que seus ou empregados ou seus alunos façam o trabalho voluntário, e aí toda a estruturação desse programa, né? Desde pensar sobre a causa que vai atuar, os projetos que vai realizar, né? Muitas vezes alinhados, se é no caso das empresas, as suas áreas de investimento social privado ou o seu negócio. Então, em todos esses públicos, a gente tem como facilitar e mostrar o quanto o voluntariado é a ferramenta do ganha-ganha. Todo mundo ganha com o voluntariado, quem faz, quem pratica, quem recebe, quem promove, e assim a sociedade ganha com certeza. Doutora Silvia, falando sobre o voluntariado no mundo, né? Os países mais desenvolvidos têm mais trabalho voluntário ou não? Isso é um mito, vamos dizer assim. Um país que talvez seja mais organizado, mais rico, tem mais trabalho voluntário ou não? Então, a gente falou aqui do IDES, né? O IDES foi nosso parceiro também na gestão aí dos projetos da pesquisa de voluntariado no Brasil. O IDES também representa uma outra pesquisa, que é o Índice de Solidariedade, daí é uma pesquisa mundo, né? Que acontece no mundo, o que é o Índice de Solidariedade. Pessoas também, adultos com mais de 15, 16 anos, são entrevistados, né? Em uma questão de opinião pública, e eles são perguntados se eles doam, ajudam um desconhecido, pode ser um recurso material que ele oferece ou uma orientação que ele dá
parar numa esquina, aí sobre um caminho, por exemplo. Eles doam recursos financeiros, ele é perguntado se ele doa dinheiro para uma causa e se ele doa tempo para o voluntariado. E a resposta, a média dessas 3 respostas, né, dão esse índice de solidariedade e ranqueia, né, em 2021, o ranking foi de 114 países que participaram. O país número 1 é a Indonésia. E aí é interessante porque os 10 países que ficaram ranqueados, pelo contrário, eram países, os mais generosos eram os mais vulneráveis, né? Agora, é óbvio que a gente tem países com uma cultura maior de doação em todos os sentidos, né? De doação de recurso material, financeiro e tempo, né? Como voluntário. Se a Indonésia foi o número 1, o Brasil ocupou nesse Giving Index, né, o índice de solidariedade, como ele é traduzido no Brasil, ocupou a posição 54, né? Então, assim, dentro desses índices, a gente já esteve entre os 10 países com maior número de voluntários. A pesquisa aponta as porcentagens e aponta também os números absolutos. Então, muitas vezes a gente aparece porque somos muitos, né? Mas, se em outros momentos os países mais ricos se destacaram no ranking, a gente viu que nesse ano, bastante impactado pela pandemia, foram os países mais vulneráveis, os mais generosos. Então é interessante acompanhar esses índices e ver o quanto eles se transformam, né? E se movimentam, né? E mais uma questão, quem quer fazer trabalho voluntário e não sabe como começar, qual entidade que essa pessoa deve procurar, quais são as recomendações? Primeiro é navegar nas mídias sociais de causas e projetos que ela realmente se identifica. Porque hoje as organizações têm sites, têm páginas, né, em mídias sociais bastante orientativas, né? Se for uma atividade presencial, faz um entorno, né? Deslocamento, às vezes, nas grandes cidades é caro, é um gasto de tempo que eu posso estar na atividade voluntária, né? E aí refletir o que eu quero oferecer de tempo, de talento, de energia, de trabalho, de atividade, né? E como eu vou fazer, o quanto eu vou poder me dedicar, né? Existem também várias plataformas e sites que fazem isso para você. O próprio IDES, já que nosso parceirão, né? O próprio IDES tem o Descubra Sua Causa, que por meio de um quiz bem divertido, bem lúdico, eu vou identificando a causa que eu quero participar, conecta aqui, né, eu estou desse lado, estou com os ODS, né, com a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e aí eu vou encontrar as organizações que atuam, né, para essas causas e as oportunidades que elas têm de trabalho voluntário. Não é difícil. A tecnologia, a internet facilitou muito, né? E em lugares sempre existe uma escola pública, um hospital, um projeto social, né? Atenção à pessoa com deficiência, uma casa de idosos, né? As próprias secretarias municipais de assistência ou de educação costumam, ou da saúde, né, são em municípios muito pequenos, costumam ajudar a gente a mapear esses recursos que existem, né, esses espaços, né, onde a gente pode atuar. E só mais uma dúvida, a senhora falou da internet, né? Existe trabalho voluntário remoto?
Bastante. Isso foi um avanço enorme, já existia, mas foi um crescimento enorme com a pandemia. Hoje a gente tem programas em que você pode ser o mentor, né? Fazer uma mentoria online para empreendedores. A gente teve programas para apoiar para jovens, para a gente diminuir a evasão escolar, né? Em tempos pandêmicos aí que foram tão difíceis. Fazer lives em idosos, né? Isso tudo tem acontecido e não vai parar. A gente viu que vai ter essa possibilidade de escolhas, o presencial e o remoto. Além do que a gente tem também grupos que atuam nas suas próprias casas, produzindo artesanato ou outros materiais que vão ser ou comercializados para gerar recurso para aquela organização, aquela causa. Outros produzem, por exemplo, algum tipo de brinquedo para ser entregue com materiais reciclados, por exemplo, para ser entregues para as crianças hospitalizadas ou jogos até para adultos que estão hospitalizados ou em abrigamento, né? E, então, assim, existem várias formas de contribuir, mesmo sem sair de casa. Senhora Silvélia, muito obrigado pela atenção, pela gentileza conosco aqui na Jovem Pan, obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima. Um abraço. Eu que agradeço. E parabéns a todos os voluntários pelo dia 28 de agosto. Ok, muito obrigado. Bom, falamos sobre trabalho voluntário com a Silvia Nakashi, que inclusive coordenou uma pesquisa feita pelo Datafolha em parceria com o IDS. Ela é consultora em voluntariado. A você, ouvinte, a você, telespectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco sempre. Até a próxima.